A partir desse ponto, nós começamos o nosso curso de injeção eletrônica automotiva com elétrica e conserto de centrais. Então, o que nós estamos vendo aqui na nossa frente são materiais, equipamentos e algumas ferramentas necessárias à manutenção das centrais, das diversas centrais eletrônicas veiculares. Nessa mesa nós temos 5 centrais eletrônicas veiculares, sendo que lá atrás tem uma, aqui mais duas aqui na frente, mais essa aqui. Algumas outras ferramentas. Temos ali a fonte estabilizada, o notebook, temos a fonte de calor que nós precisamos para o trabalho, osciloscópio, multímetros, ou seja, precisamos de muitos materiais e ferramentas e equipamentos para a manutenção dessas centrais, desses equipamentos. Mas antes disso, antes de intervir numa central como essa, nós precisamos conhecer o sistema. Ora, uma central de injeção eletrônica como essa aqui, que eu estou tocando nela, ou essa, ou aquela outra lá, ou essa aqui, ou qualquer uma, são inúmeros, dezenas de modelos diferentes. São, na verdade, o quê? São computadores de bordo veicular que colhem informações dos diversos pontos do veículo, convertem essas informações em pulsos elétricos e enviam esses pulsos elétricos em formas de sinais ou de tensão e corrente para outros componentes dentro do sistema que irão atuar, que irão efetuar um trabalho. A gente diz, na linguagem da injeção eletrônica, que os pontos que captam essas informações no veículo, pontos como, por exemplo, sensor de temperatura do bloco do motor, isso é um exemplo que eu estou dando, sensor de rotação, sensor de ABS, sensor de velocidade, né? Ou seja, existe uma infinidade de opções de sensores, depende naturalmente do veículo, né? Então esses pontos captam essas informações, eles enviam essas informações para dentro das centrais, as centrais recebem essas informações, processam, convertem em pulsos elétricos e retornam essas informações processadas em forma de trabalho. Vai ser produzido um trabalho. Então esse trabalho pode ser um sinal. Onde seria aplicado esse sinal? Saindo daqui de dentro, por exemplo, de qualquer uma dessas centrais. Um exemplo claro disso, os bicos injetores do veículo, que vão chavear, martelar, abrindo e fechando de acordo com o nível de aceleração e, em alguns casos, até mesmo seguindo a sequência de tempo do motor, ou seja, de acordo com cada pistão, nas etapas de admissão, explosão, combustão, escape. Então isso é uma forma de sinal enviado. E nesse caso, quando se trata dos bicos injetores, é enviado direto da central para o bico injetor. Em outros casos, não. Por exemplo, o acionamento da bomba de combustível não é feito direto pela central ECU. A central, ela aciona um relé que aciona a bomba. E assim existem muitas outras situações no veículo. As velocidades, por exemplo, do eletroventilador exaustor do sistema de arrefecimento, lá na frente. Ele fica ali por trás do radiador de água e do
da condensadora do sistema de ar-condicionado do veículo, ali é controlado pela central ECU. Ele tem primeira velocidade, segunda velocidade, mas esse controle não é feito direto por nenhuma dessas centrais. A central atua em um relé, o relé, por sua vez, comuta o circuito e faz rodar, circular uma determinada corrente elétrica que vai aumentar ou diminuir a rotação do eletroventilador exaustor do sistema de arrefecimento. Agora, e quando aparece defeito em uma situação como essa? Por exemplo, imagine que você abre a chave do veículo e o eletroventilador exaustor já entra. E já entra, por exemplo, na mais alta velocidade. Isso é uma falha que pode estar vindo da ECU, pode estar vindo da central. Mas como definir se está vindo da central, se é a central o responsável ou a responsável por aquele problema? Então, por isso mesmo, o nosso curso, que começa hoje, que começa agora, começa a partir dessa primeira aula, injeção eletrônica, curso de injeção eletrônica. Curso de injeção eletrônica para entender o quê? O sistema de injeção eletrônica. É preciso entender o sistema de injeção eletrônica. Com elétrica. Por que com elétrica? Não é possível você ter sucesso na reparação de uma central como essa ou como aquela ali sem entender o chicote elétrico do veículo. Nessa pinagem, cada central tem o seu conjunto de pinos, não é a mesma coisa em todas elas. Então, quando a gente pega uma central ECU como essa aqui, ó, que eu vou tocar nela aqui perto da copiadora, uma central como essa aqui, ou como essa, ou como essa, ou qualquer outra central de qualquer veículo, a primeira coisa que nós precisamos entender antes de entrar aqui, ó, na eletrônica, antes de chegar aqui, nos componentes eletrônicos, antes de vir medir ou testar qualquer coisa aqui, numa central como essa, é entender a pinagem. Aqui eu preciso saber quem são os pinos que recebem informação dos diversos pontos do veículo, são as entradas. Eu preciso saber quem são os pinos que enviam tensão, corrente e sinais para os mais diversos pontos, os atuadores do veículo, são as saídas. Eu preciso saber aqui quem são os pinos que recebem alimentação, que no caso aí vem de duas áreas diferentes. Então aqui é injetada uma tensão diretamente do alternador do veículo na central, chamado linha 30. Isso faz com que o veículo em funcionamento, mesmo que seja removida a bateria do sistema, ele deve permanecer operando, funcionando. Imagine você descer do seu veículo, ou o técnico fazendo uma operação, você, na condição de técnico, fazendo um teste no veículo. Então você abre a chave, liga o veículo, aciona o motor e deixa o veículo contando em baixa rotação. Abre o capô, vai lá dentro e solta a bateria do veículo. Desparafusa os bornes, tira o borne positivo, o borne negativo da bateria. Tira a bateria fora do veículo e o veículo tem que continuar funcionando. Não pode estancar, não pode morrer. E a partir daquele momento, se você precisar acelerar e sair com o veículo, ele tem que ser capaz de se manter funcionando e você rodar com ele, mesmo sem a bateria no lugar. Isso acontece porque direto do alternador do veículo tem uma linha de alimentação chegando dentro dessas centrais. É chamado linha 30. Quando você abre a chave do veículo, a partir do momento em que você abre a chave do veículo, uma outra linha de alimentação proveniente do pós-chave também chega aqui, em qualquer uma delas, chama-se linha 15. E essa linha de alimentação agora é que vai promover os primeiros movimentos no veículo para que ele possa partir. A central ECU, no primeiro momento, assim que você abre a chave do veículo, através da linha 15, aciona a bomba, o relé da bomba de combustível do veículo,
aciona os bicos injetores para que eles possam pulverizar combustível na câmara de combustão, no cabeçote do veículo. São os dois primeiros movimentos feitos por qualquer central para que o veículo possa então, a partir do momento em que você gira a chave e o motor de partida rotaciona o virabrequim, há uma rotação de aproximadamente 50 RPMs, 50 rotações por minuto, já há centelha. Então, o que é a centelha? Mais uma ação da centralina, da central ECU, que vai movimentar quem? A bobina do veículo, que vai enviar pulsos elétricos pelos cabos de vela, que vai pulverizar esses pulsos elétricos em forma de centelha dentro da câmara e vai ocorrer a explosão. Tudo isso ordenadamente e controlado, gerenciado pela central. Mas afinal de contas, se uma dessas funções para, vamos imaginar que eu dou partida no veículo, eu percebo que a bomba, abri a chave do veículo e a bomba respondeu, acionou. Eu percebo pelo movimento da chave que os bicos injetores atuaram, eles fazem um barulho, ou seja, a centralina, a central ECU, no momento em que eu abri a chave, acionou. O relé da bomba, que ativou a bomba, que injetou combustível no sistema, na flauta, lá dentro chama-se flauta, onde ficam os bicos injetores. Mas eu percebi que um outro sinal da central também atuou nos bicos injetores, que são atuadores. Eles abriram e pulverizaram combustível dentro da câmara de explosão do veículo. A partir do momento em que eu giro a chave, um terceiro passo tem que ser dado pela central. O acionamento da bobina, que vai promover uma centelha na câmara de combustão. Tudo isso tem que ser feito pela central, até porque o motor veicular rodando em baixa rotação, quando você deixa apenas contando, ele tem que estar em 1000 giros. E quando você gira a chave para o motor de partida acionar, ele consegue no máximo fazer isso a 50 giros. Ou seja, é preciso um sincronismo muito grande entre várias etapas do veículo, passando pelo chicote elétrico. Envolvidos com essa operação estão as linhas de alimentação, linha 30, que vem direto do alternador, linha 15 do poste-chave, o próprio alternador do veículo, a bateria do veículo, a caixa central de fusíveis, as caixas paralelas, porque um veículo possui mais de uma caixa de fusível, os próprios atuadores, que são, no caso, o relé da bomba de combustível, os bicos injetores, o sensor de tempo do motor, o sensor de posição do virabrequim, para que seja então partido a partir do cilindro 1. Um grande conjunto sincronizado de comandos que não dependem apenas dessa central, dessa ou dessa para exercerem o seu trabalho. Dependem de inúmeras outras situações. Relacionados diretos com essa operação estão a caixa de fusível, as caixas secundárias, o chicote de cabeamento do veículo, como eu já falei, relés, fusíveis. Então, não dá para um técnico em eletrônica veicular, um reparador, um profissional reparador de centrais, ser capaz de atuar numa área como essa aqui, de fazer um reparo dentro de uma central como essa, com absoluta segurança, se ele não conhecer todas as demais etapas que compõem o sistema. E essas etapas são justamente pela ordem: a etapa elétrica, depois a injeção eletrônica, para somente depois se chegar aqui e poder fazer alguma alteração. Por isso mesmo, por essa razão, nós iremos começar estudando assim. Nós iremos começar estudando primeiro o sistema elétrico de um veículo.
É preciso entender o sistema elétrico, desde o alternador até a chegada aqui, nos pinos das centrais, em cada pino desses. Passando pelas caixas de fusíveis, como eu já falei, passando pelos diversos fusíveis do sistema, passando pelos relés, passando pelos contatos. Muitos defeitos relacionados com esses aparelhos estão, na verdade, no cabeamento estruturado do veículo. Você pode ter defeito em conectividade de relés, conectividade de fusíveis na caixa de fusíveis. Você pode ter defeitos de putrefação nas emendas do chicote do veículo. Você pode ter defeitos relacionados com folga nos contatos dos próprios conectores, que são injetados aqui, conectados aqui, pressionados para fazerem a comunicação dos diversos sistemas, para somente depois você acreditar que o defeito está aqui dentro, na eletrônica, nos componentes eletrônicos. Vamos começar estudando assim. Nosso curso terá 20 semanas, serão 40 aulas, sendo 20 aulas completas, com início, meio e fim em cada assunto. Em vídeos, gravadas em vídeos que eu irei enviar para você, uma por semana, e mais uma aula em PDF, porque tudo que nós precisamos aprender aqui não é possível ser falado em vídeo e nem mostrado em vídeo. Então abordaremos os pontos que podem ser vistos, que podem ser mostrados, que têm condição de ser trazidos para o vídeo, para a imagem, e relacionaremos os detalhes, as informações que podem ser lidas em PDF e que serão de fácil compreensão e de fácil entendimento. Como eu disse, iremos ter 2 aulas por semana. Uma em vídeo e uma em PDF. Mas ao longo do decorrer do curso teremos as dificuldades de compreensão e de entendimento de cada coisa aqui. Teremos as práticas que precisaremos fazer. Depois que passarmos pelo entendimento da elétrica veicular, que passarmos pelo entendimento da eletrônica relacionada com o chicote do veículo, envolvendo todos os sensores do veículo, todos os atuadores, o sistema de injeção eletrônica, desde o tanque de combustível até a pulverização na câmara de combustão do cabeçote. E aí nós já teremos uma base de todo o sistema para poder chegarmos lá dentro das centrais. E quando chegarmos aqui dentro das centrais, aí iremos nos deparar com os micro e nano componentes eletrônicos, com os circuitos integrados, com os testes que se precisa fazer em cada componente dentro do circuito sem ser preciso tirar nenhum. Como identificar esses componentes, testar cada um deles, determinar que não estão com defeito, independente da preocupação com o tal ou qual circuito ao qual aquele componente esteja fazendo parte. Aí iremos para a parte final, que é a parte da remanufatura, que é quando precisaremos tirar e colocar componentes dentro de um sistema como esse. Na maioria dos casos, profissionais que já atuam na área encontram grandes dificuldades para descolagem de um componente como esse aqui, ou ressoldagem, utilizando uma estação como aquela ali, uma estação de ar quente, ou utilizando um ferro de solda convencional, e não entendem por que passam às vezes um grande tempo soprando sobre o componente, acabam queimando a placa e o componente não descola, vez que a parte que envolve a central é um dissipador de calor. E quando você adiciona temperatura na placa que está presa, na maioria dos casos, na estrutura da central, você dissipa calor e não consegue tirar o componente. Existem técnicas, caminhos para se fazer isso sem danificar absolutamente nada. Nem todas as placas das centrais eletrônicas são como essa aqui, soltas, prontas como estão aqui para serem analisadas e ser testadas os componentes.
boa parte delas, são presas na estrutura, como está aqui, sendo que a placa fica presa de um lado da estrutura, as terminações estão saindo pelo outro lado e você não consegue separar a placa da estrutura, e quando aquece aqui você também não consegue tirar nenhum dos componentes, porque isso aqui é um enorme dissipador de calor. É possível sim tirar cada coisa aqui, testar cada coisa aqui, fazer qualquer trabalho aqui, desde que você conheça as técnicas para se trabalhar com as soldas nesse sistema. Então a gente vai estudar tudo isso a partir desse ponto. Mas primeiro iremos começar pela elétrica veicular. Iremos começar pelos pontos que serão estudados. Iremos estudar eletrônica veicular envolvendo a parte elétrica do veículo, a injeção eletrônica do sistema, para somente depois chegarmos nas centrais ECU. Quanto aos materiais para se trabalhar com injeção eletrônica, aqui tem alguns exemplos. Naturalmente, essa copiadora que você está vendo aqui é para o sistema code-chave. Isso aqui é para que você possa fazer a codificação de chips das chaves veiculares. Não é o nosso caso, porque isso aqui é função de chaveiro. Nós não iremos trabalhar com reset e decode aqui, mas é preciso que você entenda como funcionam essas coisas. É necessário que você saiba o que é um code-chave, como é que a chave do veículo se comunica com a central imobilizador, como é que o imobilizador se comunica com a central ECU, para liberar os bicos injetores do veículo e liberar a centelha, que é justamente isso que ocorre quando você adiciona uma chave errada no veículo. As pessoas tendem a acreditar que o veículo, quando você adiciona uma chave errada e abre a chave, a central não funciona. A central funciona sim, e todas as operações do veículo funcionam. Apenas os dois primeiros pulsos estão bloqueados. Que os dois primeiros pulsos são esses, o que eu acabei de falar no início dessa aula. Quando abrimos a chave do veículo, é liberado pela central uma linha de sinais que faz pulsar os bicos injetores e abre uma linha de tensão e de corrente que aciona o relé da bomba para que a bomba possa injetar combustível na câmara. No terceiro passo é acionado a centelha, a fagulha. Mas de que adianta ter a centelha ou a fagulha se você não tem o combustível para que haja queima? Então, por isso mesmo, dependendo da estratégia do veículo, você pode ter situações diferentes. Por exemplo, você pode pegar uma chave que não está codificada ou que o chip se danificou, e quando você abre a chave, você percebe que a bomba funciona, você percebe que os bicos injetores trabalharam, mas quando você dá partida, a centelha não é liberada e por isso o carro não pega. Você pode ter a situação em que você abre a chave, você percebe que a bomba não foi liberada, que os bicos injetores não pulsaram, mas quando você dá partida, o veículo parte, porém não pega. O que ocorreu? O restante do sistema funcionou, mas não tem combustível na câmara porque não foi liberado a bomba e nem foram abertos os bicos injetores. Existe a situação ainda em que você abre a chave do veículo e absolutamente nada funciona. Não responde a bomba, não respondem os bicos injetores e o veículo também não consegue dar partida. Tudo isso está relacionado com a central ECU, o imobilizador, através de um sinal emitido do imobilizador para a central. E é por essa razão que se usa essa ferramenta aqui para codificar novamente o veículo. Irei explicar essas questões para você, mas nós não trabalharemos com code-chave. Aqui não é curso de chaveiros. É injeção eletrônica com elétrica veicular e conserto de centrais. Eu irei agora aproximar a câmera, né, para que nós possamos entender mais detalhadamente
o que nós iremos fazer e como nós iremos estudar a partir desse momento, a partir desse ponto. Então vamos aproximar um pouco mais a câmera. Vamos chegar mais perto dos equipamentos. E a partir desse ponto nós iremos começar a entender melhor de que forma a estratégia que nós iremos adotar para nessas 20 semanas entendermos melhor tudo isso aqui, sabermos trabalhar de maneira correta com cada um desses itens da forma como eu expliquei. Primeiro iremos estudar a elétrica veicular, porque a elétrica veicular chega aqui, em cada ponto desses aqui. Então a elétrica veicular, ela vai estar aqui. É o nosso primeiro entendimento. Chegar em cada ponto desses aqui, saber quem é, quem envia, quem recebe, quem alimenta. Mas primeiro precisamos estudar a elétrica, porque a elétrica é quem vai trazer a vida, os sinais, a tensão, a corrente, a comunicação aqui nesse sistema. Então temos aqui curso de injeção eletrônica automotiva com elétrica e conserto de centrais. Ora, como já foi falado aqui, já foi dito, existem inúmeras centrais com as mais diversas configurações. Então isso aqui é uma central eletrônica que, apesar da aparência, não é a mesma dessa, que não é a mesma dessa aqui, que não é a mesma dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa aqui. Ou seja, todas essas centrais, ou quase todas, terão diferenças físicas entre elas, não apenas no formato externo, mas também na configuração de pinagem, na posição dos pinos e também na configuração eletrônica aqui dentro, nos componentes eletrônicos. Essa central aqui, por exemplo, esse modelo aqui, a IAW, se você vê essa central, ela tem uma aqui, olha lá. Pois é, então a gente olhando o exemplo no papel e na prática, a gente consegue encontrar semelhanças, porém, aqui na pinagem é diferente. E quando nós removemos essa parte aqui, que encontramos a placa eletrônica lá dentro, também encontraremos diferenças com relação à composição de tudo aqui dentro. Do microcontrolador DSP, da fonte DC-DC, dos drivers que fica desse lado, da memória EPROM BIOS, que fica mais ou menos por aqui. Ou seja, tem diferenças. E a gente não pode começar daqui de dentro. Também não podemos nos ater a essa central, a essa ou qualquer uma como modelo para estudo. Por que não? Porque se aprendermos a testar apenas essa aqui, não teremos condição de trabalhar nessa ou nessa, porque os circuitos são diferentes. Mais uma vez, eu vou tirar aqui e vou mostrar esse exemplo. Vamos tomar como exemplo essa central. Podemos afirmar que um veículo tem todas as funções padrão em qualquer modelo. Por exemplo, a forma como trabalha um Celta, um Gol, um Fiat ou qualquer outro tipo de veículo é a mesma. A estratégia de como essa fórmula é adotada e processada na central é que é diferente.
Por essa razão, essa centralina é dessa forma aqui. Mas quando a gente chega nessa aqui, é diferente, completamente diferente. Ora, mas o veículo, vamos analisar. O veículo que tem essa central, essa aqui, tem uma bomba de combustível, possui 4 bicos injetores, tem um distribuidor, tem um motor com sensor de posição do virabrequim. Esse aqui tem as mesmas características e possui as mesmas funções, porém as placas são fisicamente diferentes, eletronicamente montadas diferentes para exercerem basicamente a mesma função. Se a gente chega nessa placa aqui, por exemplo, a gente encontra o circuito de pinos da central. Do outro lado a gente vê que não tem componentes, é apenas os contatos. Do lado de cá nós vamos ter os circuitos. Eu vou ver se trago mais a imagem para ficar mais fácil entender. Então aqui nós temos, isso aqui chama-se um regulador DC-DC, nós temos aqui o microcontrolador DSP, nós temos aqui os drivers, né? Certamente esses drivers são quem controlam bicos e bobina. Nós temos aqui a memória EPROM, ou seja, tudo que tem em qualquer outra central. Mas se nós abrirmos outra central, vamos verificar que está diferente a disposição dos componentes, a forma como isso aqui está montado. Se chegamos numa central como essa aqui, encontraremos mais dificuldade ainda. Então, centrais com componentes chamados PTH. O que é que significa isso? Componentes de potência que atravessam a placa de um lado para o outro. Mas eis que essa central tem as mesmas características de qualquer outra. O veículo que é monitorado por essa central também tem uma bomba de combustível, também possui 4 bicos injetores, 4 cilindros no caso aqui. Também possui drive de bobina, ou seja, todas as funções que qualquer outro veículo possui, muito embora o circuito eletrônico esteja gerenciando esses circuitos de maneira diferente, com posições diferentes e componentes tecnicamente e fisicamente diferentes. Não é possível a gente entender. Vamos imaginar que num pino como esse aqui, eu toquei aqui com a caneta nesse pino, supondo que esse pino aqui seja o responsável para enviar para a central eletrônica a informação de que a bomba de combustível apresentou defeito. Onde eu encontro o processamento desse circuito aqui dentro? Mas mais do que isso, como é que eu sei que esse sinal aqui, através desse pino, por um determinado cabo, está atravessando a estrutura do veículo, por onde ele passa até chegar lá ao ponto? Porque de repente um erro aqui, ou na própria instalação elétrica, no cabeamento do veículo, ou na caixa, ou em uma das caixas de fusíveis por onde aquele fio pode estar passando, se bem que esses fios com corrente muito baixa não passam por fusíveis, é ligado direto. Mas são exemplos de situações que a gente vai encontrar e que a gente vai querer procurar o defeito aqui dentro, e o defeito na verdade não está aqui, o defeito está daqui para fora, na elétrica do veículo. É por essa razão que nós não podemos começar daqui. É por essa razão que nós não podemos começar abrindo uma central e tentando testar as coisas aqui dentro. Primeiro precisamos conhecer o sistema elétrico do veículo. Depois é que a gente vai entender a injeção eletrônica e todos os seus componentes. E por último é que a gente já com essa base de informações, já com todo esse acervo de informações bem sedimentado, bem aplicado e formado na nossa mente, é que a gente vai poder chegar aqui agora e aprender as coisas inerentes apenas à placa. Porque daqui para fora nós sabemos daqui para onde vai, de lá para onde vem, quem fala com quem aqui, e temos condição de testar se a continuidade, a transmissão, a recepção
estão funcionando. O chicote elétrico é muito denso, muito vasto. Quando a gente chega numa central eletrônica como essa que tira o conector principal, é uma enorme quantidade de fios. E a gente precisa ter domínio dessas coisas para poder atestar que o defeito não está daqui para dentro do veículo, mas sim daqui para dentro da central. Quando falamos em central, aí a gente tem uma central como essa, por exemplo, que na verdade não é a da foto é uma parecida com essa, mas nós temos os componentes que serão agregados a essa central. Nesse exemplo aqui nós temos componentes atuadores. Então, um bico injetor é um componente atuador. Um sensor como esse aqui também pode fazer o papel de atuador, porque aqui ele gira alguma coisa, movimenta uma função. Então, tudo isso a gente tem que entender primeiro. É preciso conhecer os sensores, os atuadores, saber, por exemplo, o que é um sensor sonda lambda e o que é que ele faz, como é que ele se comunica com a central, qual é a informação que ele traz para cá. Conhecer um sensor de detonação, conhecer um sensor de aceleração, conhecer um sensor MAP de pressão absoluta do coletor de admissão, entre outros tantos que a gente precisa conhecer. Depois conhecer os atuadores, os bicos injetores são exemplo, né? Entre tantos outros. Então vamos começar primeiro entendendo a elétrica veicular para que a gente possa avançar numa ordem crescente e a gente possa chegar no objetivo que é saber ter condição de consertar uma central eletrônica como essa ou qualquer outra central. Então eu fiz aqui um diagramazinho de estudo para que a gente possa entender. Curso de injeção eletrônica automotiva com elétrica e conserto de centrais. Ordem de estudo e análise. Porque primeiro a gente aprende as coisas estudando. Iremos aprender sobre o sistema elétrico, iremos aprender sobre a injeção eletrônica, o sistema de injeção eletrônica, iremos aprender sobre o sistema eletrônico das centrais, para somente depois fazermos a análise de cada coisa através de testes e determinar se nós temos ou não condição de reparação em um determinado veículo. Curso de injeção eletrônica automotiva com elétrica e conserto de centrais. Então, primeiro vamos entender o seguinte, o que é injeção eletrônica? Porque fala-se de injeção eletrônica, mas o que significa a injeção eletrônica? Na injeção eletrônica precisamos estudar injeção e controle do fluxo de combustível no sistema. Como é que funciona a bomba de combustível? Por exemplo, muitas dúvidas para quem está começando a aprender o sistema. A bomba de combustível, ela funciona e para? É uma dúvida. A bomba de combustível, ela funciona em uma única velocidade o tempo todo, o dia inteiro, durante o tempo em que o veículo está ligado? É outra dúvida. A bomba de combustível funciona acelerando, ou seja, aumentando e diminuindo sua velocidade e, consequentemente, a sua pressão sobre a flauta e sobre os bicos injetores? É outra dúvida. Monitoramento das etapas de admissão, explosão, combustão e escape do motor. Ora, você pode ter problema no sistema de injeção eletrônica, tais como a queima de uma vela de ignição, tais como a queima de um bico injetor, tais como perda de potência no veículo, falha no sistema de aceleração. E, naturalmente, nenhum desses defeitos tem relação com o sistema de injeção eletrônica, mas sim com a deterioração do cabeçote do veículo.
as câmaras de combustão, as válvulas de admissão e explosão, e assim por diante. Então é preciso entender, por exemplo, para determinar, meu veículo está sem força, meu veículo está falhando, meu veículo está queimando vela, meu veículo queimou um bico injetor. Primeiro eu tenho que conhecer o sistema de admissão, explosão, combustão e escape do veículo. Tenho que ser capaz de saber testar esse sistema para determinar que aquela queima é proveniente do sistema mecânico do motor e não do sistema eletrônico da injeção eletrônica, nem do sistema elétrico do veículo. Sistema de controle dos bicos injetores de combustível é aquela situação do desnível. Os bicos injetores eles podem trabalhar de forma desconexas. E aí vem aquela questão do bico que travou, do bico que está apenas colado, do bico que está injetando mais combustível que o outro, né? Então tem tudo isso, aí vai ter a equalização dos bicos injetores, o teste para determinar qual e tal bico está correto ou não. Então tirei uma vela de ignição do veículo e descobri que a vela está barrufada, ou seja, não está queimando legal naquele ponto. Então vou levantar duas velas, digamos que do primeiro cilindro, do terceiro cilindro de um veículo, uma está queimando perfeita, sequinha, a outra está melecada de óleo, barrufada, ou seja, não está queimando corretamente. Mas afinal de contas, de onde vem a falha? Vem da bobina, vem do cabo de velas, é da própria vela, vem do bico injetor? Então tudo isso precisa ser estudado. Sistema de captação de temperatura do bloco, tempo do motor, bobina de ignição e velas de ignição. Tudo isso estão relacionados com o mau funcionamento de um sistema de injeção eletrônica. Precisa-se fazer uma análise de cada detalhe desses. Então, não dá para determinar que eu tenho uma falha numa central eletrônica se eu não conheço o sistema de temperatura do bloco, que manda a informação para a central. E que essas informações, de alguma maneira, são utilizadas no sistema de controle do veículo, no caso de queima de combustível. Tempo do motor. A questão do tempo do motor, tempo da correia, tempo, sincronismo entre virabrequim e eixo, comando de válvulas. E por aí vai. Bobina de ignição, as próprias velas de ignição. Estrutura interna e pinagem das centrais ECU. Ora, estrutura interna das centrais e pinagem. Então um componente eletrônico resistor, capacitor ou diodo aqui pode matar um cilindro lá dentro do veículo e levar a queima da vela, levar a queima do próprio bico injetor. Então um mau contato, uma solda fria, um pino que não estabelece corretamente no contato aqui, tudo isso pode acontecer. E é preciso estudo detalhado, profundo disso para que se possa fazer o diagnóstico seguro. No conserto de centrais eletrônicas ECU. Então, no sistema elétrico veicular e na injeção eletrônica, nós precisamos conhecer cada etapa. Não se pode fazer uma etapa sem conhecer a outra. Aqui, por exemplo, eu comecei escrevendo no sistema, na injeção eletrônica. No meio eu coloquei no sistema elétrico veicular. E por último eu coloquei no conserto das centrais eletrônicas. Comecei lendo aqui, na injeção eletrônica. Mas na verdade isso não é a ordem de análise. A ordem de análise de qualquer circuito veicular começa por aqui, ó, no sistema elétrico veicular. Então no sistema elétrico veicular precisamos ter os seguintes conhecimentos. Conhecimento sobre o alternador do veículo. Ora, alternador do veículo, motor de partida do veículo, é função do eletricista. Mas o técnico reparador, técnico em eletrônica veicular e em conserto de centrais, nada pode fazer ou muito pouco pode avançar
se não entender como funciona alternador e se não entender como funciona motores de partida. E ao longo do curso a gente vai entender tudo isso. Conhecimento sobre a bateria do veículo. A bateria do veículo, na verdade, não é quem mantém o veículo funcionando. A bateria do veículo, a função principal e primordial da bateria de qualquer veículo é auxiliar o veículo na partida ou manter as funções do veículo ativas quando o veículo está desligado. Mas a função de manter o veículo funcionando na estrada, com todas as suas etapas operando, é do alternador. Isso tudo a gente vai estudar. Então, conhecimento sobre os motores de partida, que é outra questão. Um motor de partida desregulado, naturalmente em conjunto com uma bateria sem condição, pode levar à queima de uma central ECU no momento da partida. Conhecimento sobre as centrais de fusíveis e relés. Centrais de fusíveis e relés estão diretamente relacionadas com muito mais da metade dos defeitos de um sistema de injeção eletrônica veicular. Conhecimento sobre o chicote elétrico do veículo, que é a ramificação que leva cada coisa, que traz cada informação. Leva tensão, leva corrente, leva pulsos elétricos, leva sinais, traz tensão, traz corrente, traz pulsos elétricos, traz sinais. Vai estar levando de todas as partes do veículo para dentro da central pelos sensores. Vai estar trazendo de dentro da central para todas as partes importantes do veículo pelos atuadores, mas tudo passa pelo chicote elétrico. O chicote elétrico é formado por bitolas diferentes de fio, com cores diferentes, informações diferentes, a gente precisa conhecer tudo isso. Conhecimento sobre os componentes fusíveis e relés. Fusíveis são da mais absoluta importância quando se trata de monitoramento da corrente elétrica no sistema. A questão é que esses fusíveis eles estão ligados em série com o sistema. E aqui, necessariamente, para dar defeito, não precisa estar aberto um fusível. Basta estar mal posicionado, oxidado. E muitas das vezes a gente tira o fusível da caixa de fusíveis, olha para os seus terminais, eles estão limpos, olha para o filamento do fusível, ele está funcionando, testa o fusível e ele tem condução, mas a pinagem lá dentro está corrompida, esfraquecida, sem pressão, e aquele fusível está se transformando em uma resistência naquele ponto. Isso muitas das vezes traz enormes problemas na reparação para o técnico reparador de injeção eletrônica. São quando acende sinais de alerta no painel do veículo, quando aparecem informações de falhas e o condutor se apavora logo, chama o técnico reparador que, por não conhecer essas questões, começa a desmontar o veículo o dia inteiro trabalhando, quando com um conhecimento mais aprofundado das coisas e seguindo o sistema elétrico resolveria mais facilmente. Conhecimento sobre as linhas de alimentação do sistema. Quando eu falo em linhas de alimentação, são linhas de alimentação elétrica do sistema. Tem várias linhas de alimentação. As mais importantes para a central eletrônica são a linha 50, que a gente vai estudar, a linha 30 e a linha 15. Mas existem outras linhas de alimentação. No conserto das centrais eletrônicas ECU, ou seja, há intervenção aqui dentro, quando nós chegarmos ao ponto de interagirmos aqui, no circuito eletrônico, vir procurar o defeito aqui e tentar resolver o problema lá dentro. No conserto das centrais eletrônicas ECU, entendimento da pinagem de uma central eletrônica ECU com relação aos pinos de entrada e de saída de sinais e de tensão, além da identificação dos pinos de entrada de alimentação, linha 30 e linha 15. Dá mais absoluta importância isso aqui. Isso aqui, qualquer falha nessas duas linhas de alimentação, seja por isolação, seja por rompimento de fusível, pode trazer consequências até de queima da central.
Conhecimento de todos os componentes eletrônicos de uma central ECU, suas funções, os defeitos que cada um deles pode apresentar e quais as consequências para o sistema. Saber testar todos os componentes dentro do sistema, utilizando o multímetro, saber identificar e saber testar todos os pinos de tensão dentro das centrais ECU. Saber trabalhar com soldas nas tecnologias PTH, SMD e BGA. Então veja, depois de conhecer a elétrica veicular, depois de dominar o sistema de injeção eletrônica e conhecer cada ponto e cada passo, depois de conhecer o chicote de um veículo e saber como ele se comporta, como chega até aqui, o que traz para cá e o que leva daqui para dentro do veículo. Conhecer cada componentezinho desses aqui de sua forma individual, sem a necessidade de nos preocuparmos onde ele está. Então, o capacitorzinho, o resistor, o processador, a memória, os drivers, todos esses componentes de forma individual, conhecer, testar aqui dentro do circuito com um multímetro, sem tirar nenhum, sem a necessidade de tirar nenhum componente do circuito. Esses componentes que estão montados aqui na placa são chamados SMD, tecnologia SMD. É o caso dessa aqui, que tem as mesmas funções, as mesmas características e as mesmas coisas, porém com um número maior de componentes e uma formação maior. Por que essa central tem um número maior de componentes em relação a essa aqui? Porque essa central tem um número maior de terminações, de terminais de entrada e de saída para muitas outras funções, o que não é o caso dessa aqui, que é básica. Então, da mesma forma, conhecer cada componentezinho aqui, olhar para o componente na central com uma lupa ou com um microscópio e saber o que é. Conhecer um componente como esse aqui, saber o que significa isso aqui, esses terminais, o que é cada coisa dessa aqui. Quem recebe, quem envia, quem chaveia, como testa aqui dentro, saber se está bom ou se está ruim sem tirar do circuito, qualquer um deles. Até encontrarmos um componente defeituoso e aí nos dedicarmos somente àquele componente, a levantar e tirar. E aí é onde vem a prática da solda com a mais absoluta tranquilidade. Ser capaz de operar um componente pequeno como esse aqui, tão pequeno que é menor que o bico da caneta. É possível tirar um componente desse aqui tão pequeno nessa central e colocar outro no lugar? Eu te respondo dizendo que um técnico em celular, em smartphone, consegue tirar menor que isso aqui e colocar e o circuito volta a funcionar. Você também consegue fazer aqui, desde que tenha quem o ensina, que você consiga aprender a técnica de remoção e de recolocação. Estando a placa solta, como está aqui, dessa forma, ou estando a placa presa no dissipador de calor da estrutura da central, como é o caso dessa aqui. Saber trabalhar com os componentes em tecnologia PTH. O que é a tecnologia PTH? É essa situação aqui, em que o componente está de um lado da placa, mas os terminais atravessam a placa de um lado para o outro e são soldados do outro lado. Nesse caso aqui nós temos os terminais de entrada e saída, sensores e atuadores. Terminais que recebem o chicote do veículo, que entra aqui ou sai daqui, tensão, corrente e sinais, mas que atravessa a placa e são soldados do outro lado. Muitas das vezes um pino desse aqui, um pino simples desse aqui quebra. É comum isso de acontecer. E você tem que ter capacidade de tirar esse pino por aqui, colocar outro no lugar e restabelecer a central. Ou trabalhar com a tecnologia BGA, que é o caso dessa aqui. No caso desse aqui, o microprocessador, ele está montado na placa sobre uma plataforma de esferas chamadas BAOs. BGA, Ball Grid Array, é o que significa isso aqui.
Então, como trabalhar isso aqui? Como levantar um chip como esse? Refazer o bobinado aqui das esferas, das BAOs, colocar o chip de volta no lugar e estabelecer o circuito. Então, tecnologia que nós iremos aprender a trabalhar. BGA, quando os terminais não aparecem. SMD, quando os terminais estão expostos sobre a placa, seja em micro e nano componentes ou em circuitos integrados. PTH, quando os terminais estão de um lado, o componente do outro e a placa é atravessada pelos terminais para ser soldada em seus componentes. Então isso é o caminho, esse é o caminho para que a gente tenha condição de operar todas essas centrais, todos esses equipamentos, sem nos preocuparmos agora com qual veículo. Não vai importar agora se eu estarei trabalhando em um Golzinho, se eu estarei trabalhando num Jeep Compras, no Amarok, não importa, eu estarei trabalhando numa central. Mas se chega para mim a central do Compras, eu tenho que conhecer o sistema elétrico do veículo. Eu tenho que conhecer o sistema de injeção eletrônica do veículo, para somente depois eu entender como é que se processam as coisas aqui dentro e venha a ter condição de fazer reparação aqui.